para inaugurar o podcast Segura Essa Causa, eu convidei uma amiga que é inspiração para mim na advocacia, a doutora Nayara Moraes. É professora, apaixonada pelo que faz. Hoje está como diretora das prerrogativas na OAB Piauí, defensora e legítima defensora da advocacia piauiense. E eu a convidei para a gente dividir os perrengues que nós já passamos na advocacia e situações do dia a dia mesmo da nossa profissão e principalmente para a gente trazer soluções, como que a OAB Piauí pode nos ajudar no exercício dessa nossa profissão do início, de quem está iniciando até quem hoje está como a gente, com mais de 10 anos de advocacia, com mais de 15 anos de advocacia e ainda hoje passa pelos mesmos perrengues. E eu tava fazendo o cálculo aqui, né? 15, vou 10, aí 15, aí 8, já tá quase em 20. Não vamos entregar que idades aqui, não vamos. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com você, eu fico muito feliz, eu tô honrada, porque na verdade eu tinha pensado que a gente ia fazer uma coisa bem simples, né? Pensei assim, é uma live, a gente vai fazer pela rede social. E eu cheguei aqui no escritório dela, ela tá tão engajada em fazer um trabalho para mostrar para a advocacia, para a gente debater e colocar temas importantes, que ela montou praticamente um estúdio, pessoal, aqui no escritório. E eu quero dizer da felicidade e da minha motivação também, compartilhar esse momento com vocês, Gisela, que está inaugurando o podcast. É uma honra estar aqui com você, eu fico muito feliz, estou muito grata. Quero que esse bate-bola seja algo que a gente possa compartilhar com a advocacia e que sirva. Eu sempre digo assim, eu não sou o exemplo do fazer, tá mais para o exemplo do não fazer, porque onde eu fui, tudo que eu fui herdando serviu, claro, de aprendizado e fica de conselho. Então, se você puder levar em consideração um pouquinho dessa experiência para colocar no seu dia a dia, vai ser importante também para a gente mostrar como foi essa nossa trajetória. E vamos começar falando de medo, de insegurança. Qual foi, o que é que você lembra, o que é que mais marca a sua vida profissional em relação a medo e insegurança? Eu lembro que o maior medo que eu tinha no início da minha carreira era de não ter um escritório. Eu tinha a carteira da OAB na mão, mas tinha uma insegurança dentro de mim de chegar para fazer o despacho de um processo, de atender uma pessoa sem estar com a rede, sem estar com uma estrutura pronta. Então era um medo. E aí depois, Gisela, eu percebi que, na verdade, a gente não precisa carregar um CEP, né? Porque se a gente carregar um CEP na cabeça da gente, pesa muito. Então, eu sempre digo, brincando, que aquele medo, ele acabou se esvaindo na medida em que eu fui amadurecendo, que para ter uma estrutura de escritório tem um custo, tem um perfil de cliente, tem uma rotina de trabalho, que muitas vezes a gente não precisa ter logo no início. Mas eu ficava com aquela sensação de que precisava. E era o meu primeiro medo, estar com a carteira da OAB na mão, e está precisando trabalhar com pessoas para atender, já com problemas para resolver, mas que ficava insegura porque não tinha o tal do sobrenome, não tinha o tal do CEP, estava faltando algumas coisas que vinham daquele momento como uma insegurança natural. E a gente tem uma história muito parecida em relação a esse início, porque quando você fala de sobrenome, a gente não tem história familiar, o pai ou mãe ou alguém na família que já tinha uma história de advocacia, que já tinha uma história de advocacia, que passa uma certa segurança em relação ao começar, né? Então, eu comecei num escritório de renome, isso me trouxe e foi a grande escola da minha vida na advocacia, mas o mesmo medo que você teve no início, eu tive, porque eu já tinha uma experiência de um outro escritório, mas eu tinha um sonho de abrir o meu, né? E mesmo com a experiência dos 10 anos, ainda assim, dá o medo e dá a insegurança, né? Inclusive no cobrar honorários. A gente não sabe como cobrar honorários no começo. A gente tem uma insegurança e tem um medo de cobrar honorários. A gente tem insegurança e tem um medo no primeiro despacho com o juiz, né? E quem advoga na advocacia criminal, na parte criminal, o medo de entrar na delegacia, o medo de ir no penitenciário. Por quê? Porque são os primeiros passos e é onde primeiro também a gente tem as nossas prerrogativas violadas. Como que é isso no dia a dia da diretoria das prerrogativas? No dia a dia lá da OAB, a gente está fazendo um trabalho, Gisela, de aproximação com a advocacia para que, na verdade, a gente consiga a confiança da entrega dessa informação, porque muitas vezes há uma subnotificação. Então, o que a gente sabe é que no dia a dia profissional,
não só jovens advogados, mas advogados mais experientes passam por situações de violação de prerrogativas, mas às vezes não informam. Então, às vezes, falta uma confiança institucional e faltava também um rito interno, que fosse uma coisa que a advocacia soubesse. Olha, eu vou informar isso para a OAB, em tantos dias eu vou ter uma resposta, vai ser assim que funciona. Então, a gente, dentro desse momento, numa nova gestão de ordem, o que a gente fez? Fazer o levantamento, né, de tudo que a gente tem de processos pendentes, e nós criamos uma resolução que foi aprovada no Conselho, mais de 160 artigos, estruturando como é que funciona esse processo, que a gente acredita que com isso é possível que a advocacia tenha uma segurança para buscar como resolver esses problemas. E a partir da confiança, é claro que a gente vai andando em estratégias processuais diversas, dependendo da situação. Porque muitas vezes o profissional, o advogado, ele não sabe como agir. Quando ele é desrespeitado ou quando ele tem as prerrogativas violadas, ele sabe que não está correto, mas ele não entende, ele não tem um conhecimento do que está sendo feito errado e ele não sabe quem procurar. Ele não sabe como procurar. E essa é uma realidade do início ao fim da nossa advocacia, né? O conhecimento em relação ao que são as prerrogativas e quem você deve procurar, como você deve agir, é indispensável, né, nessa situação. É verdade. Olha, hoje em dia, dentro dessa dinâmica de defesa de prerrogativas, a gente não fala mais só em situação de violação de prerrogativas. A gente trabalha de maneira conexa com a questão dos honorários. Você falou aí, o advogado não está sabendo cobrar. E é interessante, Gisela, como a gente tem sido demandado para orientar. Na verdade, o advogado está passando por um problema, envolve o honorário, muitas vezes vem dessa insegurança e ele quer perguntar para a gente, assim não parecer consultivo. Isso também tem aparecido bastante, dizendo assim, olha, me diga aqui, Procuradoria de Prerrogativas e Honorários da OAB. É verdade que eu posso cobrar isso aqui? Foi certo eu ter cobrado isso aqui? E é interessante porque isso coloca em discussão esse grande medo que muitas vezes a jovem advocacia tem, mas que acaba levando a vida da gente inteira, porque cada vez acontece mais de, inclusive, as autoridades judiciais questionarem questões de honorários, questões de banco. Então, tudo isso é algo que mexe com a questão do dia a dia, né? Da própria alimentação da gente, porque o nosso honorário é o nosso alimento, né? O nosso pão de cada dia. Então, a gente tem atuado lá na OAB com esse foco de esclarecer, não só aquela questão de agir quando está acontecendo a situação de violação, mas também de orientar previamente a advocacia. E aí, a realidade é que a gente às vezes abre mão do direito porque a gente não sabe que ele existia, né? E mais do que nunca o que você falou, às vezes o próprio Poder Judiciário é quem fecha as portas, literalmente, né? Porque coloca sempre um advogado numa situação criminalizada mesmo. O advogado nunca está na mesma situação, no mesmo patamar que o juiz e que os outros serventuários da justiça. Em relação a isso, você já passou por alguma situação difícil? Eu sempre digo que violação de prerrogativas é algo que acontece e que você tem essa opção, né? Quando você consegue enxergar o que está acontecendo, você deixar invisível ou você tornar visível. Eu tive um caso na minha carreira que foi visível, notório, a OAB se posicionou. Não se trata especificamente de uma questão com a autoridade judicial, mas eu tive uma participação de uma CPI acompanhando um cliente e eu fui impedida de sentar ao lado do meu cliente durante o momento em que ele seria ouvido na CPI. Sendo que dentro do procedimento, outros advogados já tinham ido lá com seus clientes, advogados homens, né, advogados. E eu me senti constrangida por ser advogada e me senti constrangida por ser mulher. Porque eu entendi que naquele momento a questão de gênero também fazia parte daquele sufocamento que eu estava vivendo. Eu pensei assim, olha, se eu não fosse mulher, né, se eu fosse um advogado, talvez isso não tivesse acontecido.
Mas, na verdade, é porque eu tenho uma tendência, já com a maturidade e a questão profissional, de sempre avaliar essas dificuldades de gênero. Mas é claro que violação de prerrogativa não envolve só essa questão de gênero, mas ela é muito sofrida e muito pesada quando envolve. E é por isso mesmo, Gisela, que agora lá na OAB, quando a gente tem um chamado que envolve violação de prerrogativas da mulher advogada, nós mudamos a sistemática e agora não é mais um homem, um plantonista, que vai acompanhar o caso. Inclusive foi até uma repercussão interna lá na comissão, porque algumas pessoas não compreenderam de cara, disseram assim: Nayara, quer dizer que toda vez que uma mulher ligar agora para o plantão de prerrogativas, aí eu vou ter que ir uma mulher para fazer o atendimento? Aí eu disse, não é isso. Na verdade, é porque falta também até o conhecimento da própria advocacia de que uma coisa é a prerrogativa de toda a advocacia e a outra coisa é a prerrogativa da mulher advogada. Para você ter uma ideia, tudo que envolve, por exemplo, situação de revista da mulher, situação de mulher gestante com relação à prioridade em relação às audiências, a gente já teve situação onde a vestimenta das mulheres foi questionada. Então, assim, tudo isso é uma prerrogativa específica. É claro que, nesses casos, a gente não pode encaminhar um plantonista do sexo masculino, porque tem que haver a sensibilidade. Você imagina uma advogada tá vivenciando uma situação de busca e apreensão. Por exemplo, na sua casa, surpreendida pela manhã cedo, a autoridade policial na sua casa. Acontece, as prerrogativas são chamadas. E aí tá lá, todo mundo mexendo no guarda-roupa, nas roupas íntimas. Isso é muito constrangedor para você enviar o plantonista, um homem. Então é esse olhar diferente que a gente também está tentando construir em relação às prerrogativas e esclarecendo também, a gente colocou à disposição da advocacia a criação de uma escola, que é um braço da ESA, mas agora a gente conta com a Escola de Prerrogativas da OAB Piauí, que é exatamente para esclarecer e para orientar e para fazer com que esses casos eles também sejam mapeados em artigos, né, em lives aqui como podcasts, gravações, orientações, enfim, a gente precisa levar mais informação para a advocacia. Tá? São dois assuntos que a gente precisa falar e falar de uma forma bem aberta. A violação de prerrogativas é uma realidade na nossa profissão e existe a violação de prerrogativas quando envolve a questão de gênero. A gente tem que falar, porque se nós, como mulheres, e que já passamos por situações dessas, ficarmos caladas, a gente estimula também as mulheres a ficar. Então, louvável a sua atitude ou da própria gestão ou do seu grupo, que é muito forte lá na diretoria de prerrogativas. Quando você falou em relação a uma mulher acompanhar outra mulher, é uma situação que quando eu falo de paridade, eu sempre lembro. É muito difícil quando você vai numa delegacia e você é atendida ou é feita a própria revista íntima ou a própria o contato primeiro da mulher que chega lá, que foi, por exemplo, violentada, diretamente com um policial homem. Diferente seria se fosse, quem recebesse fosse um policial mulher. A mesma coisa que quando quem vai fazer um boletim de ocorrência ou quem vai fazer as perguntas para ela, se for um delegado homem, é diferente se for uma delegada mulher. Com certeza. Há uma sensação de que a gente ainda não vivenciou totalmente esse resgate. Só para você ter uma ideia, hoje lá no OAB, com o sistema de prerrogativas, a gente tem mais de 150 processos de denúncias em 6 meses, né, de criação do sistema. E são situações aqui na capital, mas são situações também nas subseções. E eu percebo que nas subseções a violação ela é muito grave, no sentido da presença, no sentido do atendimento. Então, eu quero despachar, não tem a autoridade. Você pode falar com o estagiário, você pode falar com o assessor. Não, a gente quer falar com a autoridade. Então, isso, inclusive, Gisela, tem gerado muitas situações, porque a advocacia, ela vive do dinheiro rendido através do andamento dos processos. Entenda, a gente precisa que a coisa ande para poder ter dignidade profissional, para poder comer. Eu entendo muito os advogados e as advogadas que entram em contato com a gente reclamando.
é sofrido, porque não tem com quem conversar, não tem como despachar, não tem como explicar. Procura uma tal de ordem cronológica, mas que não está exposta em lugar nenhum. Então, assim, está na ordem cronológica, mas eu quero saber que dia. Não, mas é daqui a Quantos processos faltam? quem está na minha frente, Quem está na minha... esse tipo de dúvida, com certeza é algo que confirma que a gente ainda não tem esse resgate da situação presencial de maneira total e que a advocacia continua vivendo situações de violação. Claro que eu também já passei por situações de chegar numa determinada comarca e não ter, né? Não ter, e a gente tem estruturado a comissão para fazer diligências. Então, toda vez que há um chamado nesse sentido, a gente recebe o que o advogado encaminha e coloca à disposição da subseção ou do advogado, da advogada, uma diligência. E aí isso é feito em relatório. Olha, fomos lá 2, 3 vezes, realmente não tem ninguém lá. E é nesse sentido que a gente tem tramitado os processos e encaminhado de forma técnica essas informações ao tribunal. Porque a gente realmente espera uma situação onde o direito de falar, que é algo indispensável para a gente, não seja mais apenas através daquilo que está escrito, mas que seja garantido o nosso direito de acesso. Então, portas fechadas, muito ruim, pessoas ausentes, muito ruim, autoridades que não atendem, né? Eu acho que isso ainda faz parte da realidade do dia a dia da advocacia do Piauí. E o muito esforço, a gente precisa que os advogados tenham coragem para fazer esses relatos. E eu quero te dizer bem aqui uma coisa que eu tenho percebido muito da advocacia quando encaminha para a gente essas situações. Medo. As pessoas têm medo. Doutora, só tem esse juiz na minha cidade. Eu tô com medo, eu tô precisando que a senhora me ajude, mas eu tô com medo de representar, de encaminhar para a corregedoria. E eu vou lhe dizer outra coisa. Cada vez que a formalização desses atos começa a acontecer a partir da OAB, eu tenho notado um processo contrário. É como se... e aí, claro, avaliando cada caso, questão administrativa, mas muitas denúncias vindas contra advogados, mas denúncias que, na verdade, são retaliações claras e imediatas por conta da reclamação que os advogados estão colocando. Então, assim, me causa muitos sentimentos, assim, de angústia ao mesmo tempo. A gente está nas prerrogativas lutando para que os advogados confiem na OAB, encaminhem essas notificações. A gente recebe a notificação, formaliza os procedimentos, mas eu vejo que é uma angústia porque vem um chumbo de volta. E é nesse sentido que a gente procura também fazer relações institucionais para entender o seguinte, que, na verdade, a gente não está em lados opostos, nem a gente e nem as demais autoridades, né? A gente só quer o direito de trabalhar, de fazer a nossa profissão de forma digna, de ter o sustento da nossa família, de atender o nosso cliente, de ter o que responder para o cliente, né? E, na verdade, esse deveria ser o senso que guiasse toda a magistratura, todos os delegados, todas as autoridades. E aí eu registro aqui para você, desses 150 processos, as autoridades que mais foram destacadas como violadores de prerrogativas são magistrados e delegados, né? Então, isso é algo que a gente precisa colocar em discussão e pensar e falar estratégias. E aí você falou de 2 situações que hoje eu consigo já enxergar também um movimento maior, que é essa diretoria de prerrogativas chegando no interior, né, onde as nossas prerrogativas elas são violadas diante, como você falou, da ausência física, né, de magistrados, muitas vezes, ou de você não ter que marcar um dia e às vezes nem nesse dia o magistrado está ou o delegado está presente na delegacia. Isso é uma situação real no Piauí que também precisa ser falada e que a gente precisa discutir mais de uma forma aberta. E que a outra situação é que a gente não é diferente, não é inferior. E que, na verdade, o que eu penso é que porque a gente existe, é que existe todo o judiciário e eles estão lá.
né? Então, o advogado ele precisa ser menos criminalizado. O advogado ele precisa ser visto de uma forma menos criminalizada, porque o funcionamento disso tudo depende da gente. E é como você disse, a gente está aqui só para garantir uma coisa: o nosso dia a dia, o pagamento das nossas contas, é o que sustenta a gente. Quem é advogado militante sabe disso. É o que sustenta são os honorários. Então, quando você tem suas prerrogativas violadas, quando você tem seus honorários sendo baixados, diminuídos por algum juiz, isso é uma coisa que desmotiva muito a gente, né? E, por fim, o silêncio. Eu penso que em relação a prerrogativas, a gente precisa falar, porque o meu silêncio em relação à violação das suas prerrogativas me destrói. Porque ele diminui a classe como um todo. Então, se eu sei que aquilo está acontecendo, eu tenho que dar forças para o meu colega para ele lutar contra aquilo. Eu tenho que ensinar o caminho, porque o silêncio em relação à violação de prerrogativas, ele não resolve. E não é porque a violação está sendo com um colega que não está me prejudicando, porque depois vai ser comigo. Né? É um sistema, então o falar, o conversar, o denunciar, ele tem que ser uma realidade da nossa classe. E para isso a OAB ela tem que dar caminhos e ela tem que também garantir que, apesar de eu ter o medo, porque é o único juiz da minha comarca, mas eu tenho um órgão que ele vai me defender. E eu tenho um órgão que ele está atento a isso também, né? É o delegado que eu só atuo no criminal e só tem esse delegado na minha comarca, então eu preciso me submeter a algumas situações, isso tem que encerrar. Por quê? Porque nenhum delegado, nenhum juiz é maior do que a gente. E isso é uma realidade. Então, quebrar o silêncio, encerrar o silêncio em relação à violação de prerrogativas é o primeiro passo. E o que eu penso é isso: quando existe o silêncio em relação a ele prejudica a todos. Né? Por quê? Porque aconteceu com um colega, mas pode acontecer com você depois. Então, a luta aguerrida para a gente garantir as nossas prerrogativas e os nossos direitos, ou na capital, ou no interior, ou com o juiz, ou com o delegado, tem que ser uma constante. Né? É verdade. Eu entendo que cada vez mais as prerrogativas elas precisam ser nichadas. Eu acho que é porque muitas vezes o advogado que está acostumado a lidar com prerrogativa é o advogado criminalista. É claro que a gente tem algumas classes que são, dentro da advocacia, muito mais precarizadas em virtude de violações. Eu posso falar aqui da advocacia de massa, que está sofrendo grandes constrições. A gente já sabe dos criminalistas, os advogados que atuam na área de direitos humanos, né? Com certeza é uma situação de violação que existe, é latente. A gente sabe, enfim, de situações relativas a mulheres advogadas, mas o que eu penso é que a gente, quando fala assim em nichar, Gisela, é que a gente está trabalhando, nós criamos dentro da estrutura do sistema de prerrogativas nichos temáticos por área. Então, assim, se você é um advogado bancário, se você é um advogado criminalista, se você é um advogado civilista, se você é um advogado de direito de família, se você atua em direitos humanos, enfim, nós criamos vários núcleos, porque nós estamos, na verdade, convidando a advocacia para integrar as prerrogativas. E para entender, né? Porque a gente não quer que o advogado, por exemplo, que atua na advocacia de massa, que reclama para a gente que está tendo seu honorário reduzido num determinado processo, ou que estão fazendo uma investigação sobre... Lá na casa, estão intimando os clientes na hora do recebimento do honorário para saber se ele realmente assinou aquela procuração, manda oficial de justiça lá na casa. E aí os advogados entram em contato, e aí muitas vezes advogados de outras áreas não vão entender o que é aquela realidade. Claro que muita coisa salta aos olhos, mas a gente entende que a análise técnica de se é ou não uma violação e qual a providência deve ser tomada, deve ser dada por cada advogado que realmente atua naquela área. Então, nós criamos o núcleo de prerrogativas que envolve o direito da mulher, o da advocacia trabalhista, o da advocacia criminal, o da advocacia bancária. Nós estamos fazendo assim, um verdadeiro chamado para que toda advocacia perda esse medo,
essa coisa de que só mexe com prerrogativa quem vive em delegacia, que não é verdade, porque todo mundo sofre constrições, ou seja, em relação à prerrogativa em si ou em relação a honorários, mas cada dia é mais frequente. Mas cada dia também a gente tem uma OAB mais atuante e as pessoas estão tendo e estão entendendo, até pela estrutura que está sendo criada mesmo, como os exemplos que você deu aqui, para a gente mostrar para o jovem advogado, mostrar para quem está começando ou para quem já está aí há muito tempo, mas teve pela primeira vez sua violação de prerrogativa, sua prerrogativa sendo violada e não sabia para onde ir, não sabia para onde correr, né? Então isso está muito também claro e chegou nas pessoas, chegou no advogado. Então, para mim, de tudo que a gente conversou aqui, o silêncio não resolve. O silêncio na advocacia, mesmo não tendo atacado a sua prerrogativa, não tendo a sua violação, não foi na sua prerrogativa que foi violada, o silêncio não resolve. Segundo, a OAB está aqui e está com estrutura muito boa e com pessoas muito aguerridas. Vamos falar de toda a sua diretoria, porque eu vejo você colocando também as fotos. E eles não têm tempo, não têm hora, não tem tempo ruim, eles estão lá 24 horas, né? E assim, gente, para aguentar também o ritmo da Nayara, tinha que ser gente que estivesse no pique dela também. E eles estão também muito empenhados nisso, vocês têm pouco tempo de gestão exercendo isso, mas a gente já vê também a diferença. E que a advocacia é você pegar na mão um do outro, né? Você pegar no braço um do outro, porque quando você consegue romper aquela barreira que está prejudicando o seu colega, você faz com que aquilo não aconteça com você. Eu sempre digo, se você abre espaço para a vulnerabilidade de um, a vulnerabilidade chega até você. Então, não é com a gente, eu concordo com o que você está dizendo, mas a gente precisa se importar. E lá, na verdade, dentro da estrutura das prerrogativas, a gente não tem só essa minha função, né? Na verdade, essa minha função ela é até nova. Eu acho que a advocacia ainda está aprendendo a conhecer que existe a diretoria de prerrogativas, porque todo mundo já conhecia a comissão de prerrogativas e eu acredito que muita gente conhecia a procuradoria de prerrogativas. Que no Conselho Federal da OAB, a Procuradoria já tem mais de 10 anos. Tem uma Procuradoria de prerrogativas e honorários. Aqui a gente juntou as duas coisas e constituiu agora um cargo que era político, agora em 3 cargos técnicos. Então eu tenho 3 profissionais que estão contratados pela OAB, que prestam expediente e que atuam de forma abnegada diante de todas as situações. E eu tenho a comissão. A comissão é política, né? Na verdade, não tem remuneração, é um trabalho honorífico e esse trabalho honorífico ele é muito digno. É uma comissão, só que você tem uma ideia, tem 100 advogados inscritos na comissão de prerrogativas e eles se revezam em plantões, porque a prerrogativa tem um DISC. E 24 horas esse telefone fica sempre na mão de uma pessoa da comissão para atender todos os chamados. E nas situações emergenciais, a advocacia também precisa saber. A gente tem carro à disposição, então a OAB tem toda uma estrutura logística para fazer o apoio e o deslocamento desses grupos técnicos para fazer as atuações. Então hoje, por exemplo, a gente está desde 4 horas da manhã. É uma situação difícil quando a gente tem um chamado da autoridade policial para acompanhar cumprimento de mandados de busca e apreensão ou de prisão que envolvem advogados, mas é uma situação que a gente acaba olhando também e percebendo que esse trabalho já está rendendo frutos, porque só para você ter uma ideia, a ordem não estava mais nem tendo conhecimento sobre essas situações, só quando a situação já acontecia. E eu acho que isso também é respeito institucional, que a gente está buscando resgatar com critérios claros, fazer com que todo mundo que faz parte do sistema de justiça entenda, olha, dentro dos nossos limites, a OAB vai passar a mão na cabeça de ninguém, mas a OAB vai defender de forma intransigente a prerrogativa e os honorários dos advogados, somando todos esses esforços. Então, às vezes eu tô até mais no bastidor, tem gente que nem sabe, agora que eu acho que tá começando a render esses frutos, é que as pessoas estão vendo, meu Deus, olha, a Nayara estava ali. Porque, na verdade, é um trabalho muito sério, ele é muito técnico, muito estratégico. E a gente acha que é picante também. A gente tem que ingressar com HC, a gente tem que trancar a ação penal, a gente tem que levantar teses. Então, assim, eu estou muito feliz em contribuir.
né? Eu sou uma entusiasta das causas coletivas e ainda mais da causa de classe. Então, assim, eu estou feliz em conhecer uma área que para mim também é nova, porque como professora, como diretora da UAB em outros momentos, eu tinha lidado muito com pautas assim bem positivas, né? Esse processo de construção de paridade da mulher, o ensino, a juventude. Agora eu tenho uma pauta muito pesada, que é uma pauta muito séria, e é uma pauta que mexe com a dignidade profissional e mexe com o dia a dia da gente. Então não pode ficar em nota de repúdio, não pode ficar em bate-papo sem efetividade. Tem que ter ação. Tem que ter ação E tem que ter ação com voz. E aí eu quero que coloque a imagem dela no alto-falante. Porque quem conhece a Nayara como eu conheço, de dar megafone, eu faço e acompanha a Nayara desde o início de campanha de OAB, dessa toda história dela dentro da ordem, que é importantíssima. Sabe que calada ela não fica e que fala alto mesmo, que é para todo mundo escutar. E isso é muito visível já, como você, com esse pouco tempo, com esses meses só de gestão, você nessa diretoria de prerrogativa. Mas aí eu vou fazer um bastidor teu também. Tu tá falando com um bastidor, a gente se conhece de outros carnavais. Na verdade, eu brincando aqui de carnavais, mas é porque assim que eu sentei, eu disse, Gisela, e a gente que não abandona a política de classe, né? Sempre a gente tá junto em lives, sempre a gente tá levantando os temas, a gente tá fazendo reuniões. Não é de agora que eu também sei do seu compromisso com a advocacia, com a militância, que conheço, claro, o respaldo da sua atuação profissional. Você tem todo o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração, mas eu quero deixar registrado aqui para quem ainda não conhece a Gisela. A Gisela tá... Gente, a Gisela faz política de classe, trabalha com OAB, com a advocacia há muito tempo. E aí eu falei carnavais, brincando, eu não vou entregar aqui as idades da gente, mas para reforçar que ela tem esse compromisso. É um compromisso com a mulher advogada, é um compromisso com a advocacia. Você só vai ter aí, a gente só vai diferenciar as personalidades, né? Que aí eu sou do megafone, e você é mais, né, contida dentro do seu dia a dia, mas não menos aguerrida, viu? Para mim, a gente representa muito isso, né? Quando eu falo em você e eu falo em você no exercício da sua profissão, isso é muito claro para mim. Então, eu fico muito feliz. Eu te perguntei quando eu te vi lá na OAB, o que é que tu tá fazendo nessas prerrogativas? E no início, você falou, olha, ela não é fácil, é uma função que tá de tudo que eu já ocupei aqui, é uma das funções mais difíceis. E só nessa nossa conversa aqui, tudo tem um propósito na vida, né? Para mim, o maior propósito é o que você já está fazendo. E eu não tenho dúvidas de que ao final desses 3 anos, a diretoria de prerrogativas e a nossa classe ela vai estar muito mais representada e defendida no nosso estado todo, inclusive no interior. Eu espero que essa mensagem ela chegue, né? Eu espero que a gente consiga, cada um ao nosso jeito, né, levar para as pessoas essa confiança e esse voto, né, de abertura do sistema para realmente recepcionar e solucionar as demandas que envolvem a advocacia. Então, acho que a gente pode deixar um recado muito claro, né? Se você é jovem advogado, se você é mulher advogada, ou se você é um advogado mais experiente, se você tem dúvida, se precisa de uma orientação, se aquele caso é ou não uma violação, pode ligar para o INDISC, pode entrar em contato com a gente. E se acontecer também alguma coisa que é emergencial, liga para a gente, né? 24 horas o DISC funciona, que a gente vai estar à disposição para fazer esse amparo. Eu acho que é assim que a gente pode, né, passar para a advocacia. E Gisela, eu quero só te dizer que também não envolve só a advocacia. Só para você ter uma ideia, quando há uma situação como hoje, de busca e apreensão em residência, em escritórios, se envolve a família da gente. Então, eu fico sempre consternada, né, de pensar que a OAB também tem que ter esse amparo, que é um amparo psicológico para a nossa família. Porque
não é só esse dia a dia simples que as dificuldades já maltratam, né? Mas essas situações extraordinárias, a OAB criou um protocolo, que é um protocolo que foi aprovado pelo Conselho, que está passando a viger agora, que coloca à disposição da advocacia, a partir de das suas famílias, um psicólogo em todas essas situações onde há o chamado em virtude de prerrogativa. Então, eu acho que essa também é uma atenção que a gente precisa dar, porque é muito amplo, né? Você vê, envolve o dinheiro que a gente tem, envolve o dia a dia do trabalho da gente, a capacidade de fala da gente, mas envolve também a família da gente. Então, é nesse ponto que eu acho que preciso que a advocacia saiba que nós estamos sensíveis também em relação a esse ponto. Então, eu queria aqui agradecer a presença da minha amiga, inaugurando esse podcast, Segura Essa Causa. Nayara, que representa muito bem a advocacia militante e a mulher advogada. Para finalizar, eu queria deixar uma mensagem de que a gente não precisa, como advogado, passar pelos perrengues sozinho. E informação, conhecimento e você ter essa rede de apoio na OAB são as nossas maiores prerrogativas. É verdade, é uma força que se soma. É uma força que se sonha. Obrigada, minha amiga. Eu agradeço demais. Eu passaria horas e horas vai verando aqui, né? Porque eu e a Gisele, hoje a gente tem assunto aqui para movimentar a OAB todo dia. Até umas fofocas que a gente tem que atualizar.